No vídeo de hoje você vai saber quais são os 8 principais erros que a maioria das pessoas comete na hora de fazer a declaração do imposto de renda. E se você cometer um desses erros, você pode perder dinheiro, vai sair mais caro para você. Se você chegou nesse vídeo desesperado ou desesperado, pensando que falta pouco tempo para fazer a declaração do imposto de renda, a Nath tem uma excelente notícia para você. O Leão prorrogou a data da entrega da declaração do imposto de renda, porque você pego na malha fina, é tipo você tá fazendo um safari lá na África, e aí o leão vem e pega a sua bunda. Bom, eu sou o Daniel Calderon, esse aqui é o leão do imposto de renda. Olha o leão que bonzinho do imposto de renda, tá vendo? E essa aqui é a sua renda. O leão vai comer parte da sua renda, do imposto de renda. Olha aqui como ele come parte da sua renda, tá vendo? Olha ali, ó, come parte aqui da renda. Dani, primeira coisa, eu sei que já tiveram várias mudanças da declaração de 2020 para 2021. Qual foi a principal mudança que as pessoas precisam prestar atenção? Bom, a principal mudança foi para quem recebeu auxílio emergencial no ano passado. Tá assustado aí? Calma que eu vou explicar. Muita gente não deveria ter recebido auxílio emergencial lá no ano passado. E a Receita Federal, aí com muita inteligência, obrigou as pessoas que receberam auxílio indevidamente a fazer a declaração do imposto esse ano e devolverem o valor recebido. Mas quem são essas pessoas? Quem recebeu 2020? Rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? Pensão, aluguel, o seu salário, acima de R$ 22.847,76 e mais o auxílio, terá que devolver aos cofres do governo esse valor até o último dia da entrega do imposto de renda, aí sem multa nem juros. Vamos então para o erro número 1, perder o prazo de declaração. Dani, o que acontece com quem comete esse erro? Entregue o quanto antes, mesmo depois do prazo. O problema aí será a multa, tá? Tem uma multa mínima de R$ 165,74 e até 20% do imposto devido se for o seu caso. Erro número 2, digitar informações erradas, também conhecido como dedo gordo. Quer dizer que a Receita Federal te colocou lá no cantinho da sala para verificação. Eu vou dar um exemplo, fica mais fácil da gente entender. Imagina aqui um trabalhador de uma empresa que recebeu R$ 36.500 no ano de 2020. Essa empresa informa a Receita Federal que te pagou isso. Se você por acaso digitou na sua declaração sem querer que você recebeu R$ 34.500 e entregou mesmo assim, o robozinho lá da Receita Federal automaticamente vai apontar uma diferença de informações e te colocar na malha fina. A Receita Federal vai querer saber quem errou. A empresa errou? Você, contribuinte? E aí, se foi erro de digitação, precisa retificar a informação do seu IR. Esse exemplo que eu dei é o principal erro que acontece, acredite. Digitação de informações. Esse é o erro número 1 da Receita Federal. Por isso também, para acabar ou minimizar esse problema, outra novidade interessante aqui, você pode criar uma conta no site do gov.br e puxar sua declaração já pré-preenchida para o seu IR, evitando assim um erro de digitação, por exemplo. Erro número 3, ter amnésia de contas bancárias. Sabe aquele monte de conta que você foi abrindo? Tem R$1 aqui, R$5 ali. Ah, pra que fazer isso? Errado! O que pode acontecer, Dani? Outro grande problema, viu? As pessoas muitas vezes esquecem de informar os rendimentos das aplicações financeiras e os saldos finais de cada ano na ficha de bens e direitos. De novo aqui, o banco informa tudo para a Receita Federal e você do outro lado precisa informar igual. Então minha dica aqui, preencher com a máxima atenção cada item das informações do banco. Erro número 4, querer esconder um dependente. Você não quer contar pro leão que você tem alguém que depende de você. Primeiro, Dani, por que as pessoas cometeriam esse erro? Esse é um clássico entre as pessoas, tá? Então a primeira dica aqui, verificar se você colocou alguém como dependente e não podia ser dependente. Filhos até 21 anos podem ser, e até 24 anos se cursar ensino superior. Então se o seu filho é dependente e recebe rendimentos, precisa somar o que ele ganhou no seu imposto de renda. Muitas vezes isso não tem vantagem nenhuma, pelo contrário, até você paga até mais imposto com isso, tá? Precisa fazer uma conta aqui para saber se vale separar então o seu filho em uma declaração só para ele. Mas se enfim ele for seu dependente, todas as informações de renda e bens estão dentro da sua declaração, no IR do titular. Erro número 5, querer dar uma de safado, espertinha, não vai funcionar.
Ou seja, aquela pessoa que quer inventar despesa médica, inventar despesa escolar, sendo que aquilo não existe. Isso não vai funcionar, né? Não adianta colocar gastos que não existem na sua conta de dedução, Nath. Não vai fazer isso, hein? O leão sabe pelo outro lado da moeda o que foi informado no seu CPF em relação aos seus gastos que podem ser deduzidos, principalmente aqueles de saúde e planos de saúde. Eles comparam e cruzam tudo e sabem muito mais do que você imagina. Bom, quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, o que é o modelo completo? Aquele que você coloca as suas despesas que podem ser deduzidas. Deve ter em mãos os recibos e notas fiscais que comprovem os gastos com saúde, educação, etc. Todas as despesas dedutíveis aí. Precisa guardar todos esses comprovantes por 5 anos. Esse é o tempo em que a Receita Federal tem para te chamar para comprovar esses gastos. O leão tem um faro bom, ele vai te pegar. Erro número 6, isso aqui eu nem sabia que dava pra errar, eu nem tinha pensado nisso porque eu não pago pensão alimentícia pra ninguém. Mas se você não colocar a sua pensão alimentícia, tanto aquela que você paga quanto a que você recebe, pode dar ruim assim, Daniel? Sim, aqui mais um grande erro. A pensão alimentícia recebida pelo ex ou pelos filhos são tributadas pela tabela do imposto de renda, ou seja, dependendo do valor, pode chegar a 27,5% de imposto de renda. Quem recebe a pensão deve apurar, presta atenção nisso, e pagar o imposto mensalmente, através daquela famosa guia que se chama Carnê-Leão. A declaração, nesse caso, a declaração do imposto de renda, servirá somente para prestar as informações do que ocorreu em 2020 e, eventualmente, recolher as diferenças de impostos ou restituir parte do imposto já pago durante todo o ano de 2020. E olha que interessante, hein? Quem paga a pensão alimentícia pode deduzir do imposto de renda. Erro número 7. Tentar abater despesa de gente que não é dependente seu. Ah, mas eu paguei escola pra minha sobrinha. Ela é sua dependente? Não. Então, Dani... A lei só permite deduzir despesas da pessoa ou de seus dependentes. Mesmo que você tenha ajudado nas despesas de outra pessoa, se ela não for a sua dependente, você não pode lançar a dedução. Mas aqui então, quais são os critérios para que alguém seja seu dependente? São vários, mas aqui eu vou citar os principais. Então vamos lá. Companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos, ou seu marido ou sua mulher. Filho ou enteado até 21 anos de idade. Ou então, filho ou enteado se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2º grau até 24 anos de idade. Outra coisa, irmão, neto, bisneto de quem o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos. Ou ainda pais, avós, bisavós que em 2020 tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 22.847,76. Por fim, essa dica vale: o valor de dedução por dependente é fixo no imposto de renda e é de R$ 3.561,50 no ano. Erro número 8, e esse erro só comete quem é me-poupeiro de coração, quem investe em ação, mas que pode cometer esse erro. Então presta atenção! É não apurar adequadamente o imposto na venda das ações. Já falamos sobre isso aqui nesse canal, mas Daniel, que está aqui, também vai impedir que você cometa este erro. Aí, Nath, amigos, um levantamento interessante. Mais de 1 milhão de pessoas físicas entraram no mercado de ações desde o início da pandemia. Mas o imposto nisso tudo, como é que fica? Bom, quem vendeu ações na bolsa durante o ano de 2020 precisa apurar e pagar o imposto no mês seguinte à venda. A declaração do IR só serve para demonstrar, mais uma vez, o que aconteceu no ano. Isso é muito importante e aí tem uma ficha específica lá no IR para isso. Quais as regras básicas na sua apuração mensal? Nas operações comuns de ações, se você vender, atenção, vender ações até R$20 mil no mês, independente do lucro, você está isento de imposto de renda. Olha que notícia boa. Se for acima disso, você paga no seu ganho 15% de imposto. Tudo isso eu tenho que demonstrar lá na minha declaração de imposto de renda. O mercado de ações, e aí mais de 1 milhão de pessoas entraram nesse mercado, para ficar muito atento a isso, está cheio de regra, exceção, pegadinha, faz parte do top 5 da lista de principais erros do imposto de renda. É uma dor de cabeça muito grande
precisa ficar muito atento se você está no mercado de ações, viu, Nath? E você já ensinou muita coisa aqui pro pessoal do Me Poupe.